Esta semana foi marcada por acontecimentos importantes para a Ucrânia. Comemoramos o terceiro aniversário da libertação dos ocupantes russos, os aliados da OTAN seguem reforçando o apoio à nossa defesa e as Forças Armadas da Ucrânia derrubaram pela primeira vez um raro drone russo, o Albatross M5. Este é o resumo da semana no UATV Português. Eu sou Dina Chetvertak e aqui você fica por dentro das principais notícias. Há exatos 3 anos, no início de abril de 2022, as Forças Armadas da Ucrânia libertaram a região de Kiev das tropas russas. No caminho até a capital, os invasores enfrentaram uma resistência feroz em localidades que se tornaram símbolos de determinação. Entre elas, as cidades heróis de Bucha, Irpin e Hostomel. Os ucranianos lutaram porque sabiam que defender Kiev era defender toda a Ucrânia, sua independência e seu futuro. Naquele momento, ainda não havia armas ocidentais, mas já estava claro, a Ucrânia era capaz de proteger seu Estado e sua soberania, e faria isso a qualquer custo. Graças à coragem dos nossos soldados e voluntários, à dedicação dos voluntários civis e ao apoio ativo da população, não apenas contivemos o inimigo, nós o expulsamos da região de Kiev e criamos as condições para futuras ações de contraofensiva. A vitória na Operação de Kiev foi não apenas um sucesso militar importante, mas também um poderoso sinal para o mundo inteiro. A Ucrânia está lutando. A Ucrânia não será quebrada. A Ucrânia é capaz de vencer. E a Ucrânia vai vencer. Tenho orgulho de cada soldado, sargento e oficial que, no momento decisivo da nossa história, demonstrou coragem, habilidade militar e resistência. Oleksandr Syrski, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Telegram. 3 anos se passaram desde que as forças ucranianas libertaram toda a região de Kiev e o norte do país. Naquele momento, o mundo ficou chocado ao ver a dimensão dos crimes de guerra cometidos pelas tropas russas. E a Ucrânia atravessou um ponto sem retorno na luta contra a agressão. Só na região de Kiev foram encontrados 1.590 corpos. A maioria das vítimas eram civis executados sem motivo pelos ocupantes russos. Moshchun, após a desocupação da região de Kiev na primavera de 2022, não restou nenhuma casa intacta na aldeia. Cerca de 70% dos edifícios foram completamente destruídos. A batalha por Moshchun foi um ponto de virada na primeira fase da guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia. Se o exército da Federação tivesse conquistado a região, a estrada para Kiev teria ficado aberta. Apesar da imensa pressão das forças superiores, as tropas ucranianas conseguiram repelir o inimigo e salvar a capital de uma possível ocupação. Petro Makushenko era o líder da aldeia de Moshchun antes de ser criada a administração militar na área. A invasão em grande escala das tropas russas o afetou desde o primeiro dia, assim como outros moradores da aldeia. Honestamente, o dia foi difícil. Eu já nem lembro mais, porque eram muitos pensamentos e problemas. Daqui, do lado de Novi Petrivtsi, vindo do mar de Kiev, eles voaram sobre nós, ainda acenando com as mãos. Helicópteros. Eram 32 ou 34 helicópteros russos voando juntos. Eles estavam indo para Hostomel, para o aeroporto onde fica a fábrica de Antonov, e as unidades militares, comunicação, Guarda Nacional. E depois de 5 minutos, no máximo, lá começaram as explosões, a fumaça. Após a aterrissagem das tropas no aeroporto de Hostomel, as forças russas rapidamente conseguiram tomar o controle de Chernobyl, Ivankiv, Dimeri, Borodianka e chegaram perto de Bucha. Na madrugada de 28 de fevereiro, recebi uma ligação. O número estava oculto e me disseram que 8 pessoas estavam indo para Moshchun, passando pelas vilas. Era um grupo de reconhecimento e então começaram a lançar projéteis contra nós e começaram a queimar as ruas a partir de 5 de março. O som de Sepiok. Em 5 de março, após a tomada das linhas Bucha-Hostomel, as tropas russas tentaram atravessar o rio Irpin, nas proximidades de Moshchun. Pequenos grupos das forças especiais russas ocuparam a parte noroeste da aldeia e, após o dia 10, começaram o ataque em massa a Moshchun. O exército ucraniano conseguiu retomar a iniciativa no campo de batalha por volta do final de março. Em poucos dias, a aldeia foi desocupada, com 118 soldados ucranianos mortos nos combates. Em sua homenagem, foi erguido um memorial na periferia de Moshchun, Anjos da Vitória. Nikolai Maltsev, soldado sênior do batalhão Kulchitsky, apelido Dido. O vilarejo de Moshchun nunca foi totalmente recuperado.
Algumas das casas estão agora em seu quarto ano, pilhas de tijolos e canos queimados. Entre elas está a casa que Piotr Makushenko costumava construir junto com sua família. Aqui está a casa. Tinha cerca de 170 a 180 metros quadrados. Aqui era onde aquecíamos a água para os animais. O fogão a gás estava neste canto. Precisávamos alimentar o rebanho. E esta era a entrada da casa. De acordo com o ex-líder Petro Makushenko, 12 residentes locais foram mortos durante os combates em Moshchun. Bucha, na primavera de 2022, se tornou um símbolo da brutalidade do exército russo. O nome da pequena cidade, a 15 quilômetros de Kiev, apareceu nas capas de todos os jornais ocidentais. E nas fotos, corpos de dezenas de civis mortos pelos ocupantes russos. Por trás deste monumento havia duas grandes trincheiras, onde os trabalhadores municipais de Bucha, médicos da nossa clínica local, enterraram 116 pessoas. Os sepultamentos começaram em 10 de março, durante a ocupação russa. O sacerdote Andriy Holovin é o reitor da igreja de Santo André Apóstolo, em Bucha, em cujo território, durante os dias de ocupação, os moradores locais foram forçados a enterrar seus vizinhos, conhecidos e parentes. Os militares russos não permitiram que os corpos das pessoas mortas, por eles, fossem levados para o cemitério. Ninguém entendia como seria essa guerra, a escala, e assim por diante. Sabe, quando Putin fala, ele sempre diz uma coisa, mas a realidade, infelizmente, é completamente diferente. Eu esperava ser útil para as pessoas, mas, infelizmente, não havia essa oportunidade. Durante a ocupação, não havia orações na igreja. Eu vinha aqui e dormia, mas, infelizmente, não havia um espaço para oração onde pudéssemos reunir as pessoas. O sacerdote permaneceu na cidade desde o primeiro até o último dia da ocupação. Em 27 de fevereiro, uma coluna de tanques russos conseguiu entrar no centro de Bucha. A artilharia inimiga bombardeava os bairros residenciais. A cidade perdeu o acesso, água, gás e eletricidade. Além das contraofensivas ucranianas, o exército russo encontrou resistência por parte da população local. Os moradores fabricavam coquetéis Molotov e os lançavam contra os veículos inimigos. Apesar disso, de 3 de março até o final do mês, a cidade ficou sob controle das forças russas. O mais terrível aconteceu após a ocupação, quando ocorreram as exumações bem na minha frente. E quando você vê os corpos dessas pessoas, muitos ficaram na rua por semanas. Essa é uma pequena parte das pessoas que conseguimos enterrar. Por exemplo, um amigo meu, ele estava indo de motoneta nos primeiros dias da guerra. Foi baleado por um sniper e ficou na estrada, coberto com algum pano. E ele ficou lá, basicamente, por um mês. Depois, seus parentes me mostraram fotos. E eu olhei e seu rosto já não existia. A maioria dos moradores de Bucha mortos pelos ocupantes russos eram homens. Eles eram 3 vezes mais do que as mulheres. Na cidade, 12 crianças de várias idades também morreram. As pessoas morreram não apenas de tiros e tortura, mas também de fome e pela falta de medicamentos. De acordo com o relatório do Departamento de Arquivos de Bucha, entre o início da invasão em 24 de fevereiro e 31 de março de 2022, 381 pessoas morreram na cidade. O cantor da nossa igreja, Andriy Shepilo, morreu junto com toda a sua família. Eles não morreram apenas, foram torturados, depois jogados em uma pilha e queimados. Logo após a desocupação de Bucha, o mundo viu o verdadeiro rosto do exército russo. Por exemplo, na rua Yablonskaya, o local de assassinatos em grande escala de civis. No início de abril de 2022, dezenas de corpos foram encontrados. Pessoas que foram mortas a tiros e deixadas nas beiras das ruas. Também surgiram imagens dos soldados russos reunindo civis, principalmente homens, amarrando suas mãos para trás e depois executando-os na rua. Mesmo com o passar do tempo, isso ainda é difícil. E essas feridas, provavelmente, reconstruir o material é muito mais fácil. O mais difícil é encontrar paz. Eu acho que não são apenas dezenas de anos que serão necessários para que as feridas não apenas cicatrizem, mas ao menos comecem a se curar. Borodyanka foi a localidade mais afetada pelos ataques aéreos russos na região de Kiev. O inimigo jogou bombas aéreas FAB, 500 megatons sobre os bairros residenciais e disparou contra as casas com tanques e sistemas de artilharia. Dos 29 prédios de vários andares, 8 foram completamente destruídos e 21 sofreram danos significativos.
Acordei pela manhã, liguei as notícias e vi que todo o país estava sob ataque. Claro, não entendi nada. Saí para a rua e até fui trabalhar. Vi nas notícias que algo terrível estava acontecendo. Então voltei para casa. E em Borodianka havia uma grande quantidade de carros vindo de Kiev, impossível de passar. Ficou claro que estava começando a invasão em grande escala. Oleksandr é o morador do mesmo prédio na rua central em Borodianka, que foi destruído pelo exército russo após o lançamento de uma bomba aérea FAB-500M. O homem não queria deixar sua casa até o último momento, mesmo quando centenas de unidades de equipamentos inimigos estavam circulando na periferia da cidade. Ninguém realmente acreditava no que estava acontecendo. Não só eu, mas aqueles que estavam comigo o tempo todo. Certamente pensaram que seria algo que duraria um dia ou dois e tudo acabaria. A primeira coluna entrou no dia 27, a maior, com 374 unidades. Eles seguiram pela rodovia, passaram por Borodianka. E nós contamos, vimos, e existem imagens históricas feitas por Sergei Kilimnik. Esta foi a maior coluna. Depois vieram os helicópteros, tudo. Subimos no telhado de um prédio de 9 andares e vimos o bombardeio de Hostomel e ouvimos as colunas passando todos os dias. Sabíamos até que horas elas passavam. De manhã e por volta das 4 da tarde. A defesa territorial de Borodianka foi a primeira a entrar em combate. Moradores locais, em união com a polícia, incendiavam e capturavam caminhões militares russos. Em 28 de fevereiro, tanques, veículos blindados, sistemas de mísseis e caminhões-tanque entraram na rua central. O exército da Federação começou a atacar os bairros residenciais, atirar contra civis e saquear lojas. Como isso é possível no centro da Europa, na história moderna da Ucrânia? Nós, mulheres e crianças, nos escondíamos aqui, no porão. Estávamos em grande número, talvez umas 30 pessoas. Havia anexos no porão. Nos acomodamos lá, as mulheres com as crianças em um lado e os homens separados. E claro, entre as colunas, saíamos, olhávamos o que estava acontecendo, nos escondíamos quando começavam a atirar. No momento do impacto da bomba aérea, Oleksandr já não estava no porão. Ele havia ido para uma casa de amigos no setor privado. Eu não estava no porão, saí à noite. O próprio Deus me salvou, mas todos que estavam lá morreram. Absolutamente todos. Na minha casa, desaparecidos até hoje, são 38 pessoas, entre os mortos. São aquelas com quem estive nos porões, aquelas quem vi, todos nós estávamos juntos. Quando voltamos no dia 4 de abril, andamos pelos apartamentos que ainda estavam de pé, queimados, e nada restou de itens metálicos, como banheiros ou geladeiras. O vidro se transformava em uma massa, derretia. Eu posso imaginar a temperatura. Então, essas bombas não deixam chances. Sob as casas destruídas pelo exército russo, foram encontrados dezenas de corpos de moradores de Borodianka. Nos pátios e jardins das casas, as pessoas enterravam seus parentes ou vizinhos. Em 6 de maio de 2022, a polícia local informou que mais de 300 corpos de moradores locais foram encontrados em sepultamentos improvisados, 85% com sinais de morte violenta. De acordo com os últimos dados do Conselho da Vila de Borodianka, durante a ocupação, 107 moradores locais morreram. Existem pessoas que estão na lista de desaparecidos. Uma ferida não se cura superficialmente, são feridas na alma. É bom que façam algumas fachadas. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Talvez nunca se tornem. Minha mãe estava nessa casa, ela desapareceu. Eu, através do tribunal, consegui estabelecer o fato de sua morte, mas ela ainda está oficialmente desaparecida. Então, como a reconstrução de Borodianka pode aliviar minha dor ou tristeza pessoal? 2 de abril é o aniversário da desocupação da região de Kiev. Naquela época, em 2022, as tropas russas recuaram dos subúrbios da capital para Belarus, deixando para trás os corpos de centenas de civis mortos, aldeias e cidades destruídas, casas e carros queimados. Desde então, 3 anos se passaram e Kiev continua resistindo ao inimigo. Agora, há os ataques aéreos, que, assim como em 2022, visam aterrorizar a população civil. Larissa Petruk, Viktor Holovk, para o canal Freedom.
Enquanto isso, há informações de que a Rússia está preparando reservas para uma nova ofensiva na linha de frente. A tentativa de avanço pode acontecer já em maio. Não é a primeira vez que se fala sobre uma possível investida das tropas russas. Anteriormente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, citando dados de inteligência, afirmou que a Rússia se prepara para novos ataques nas regiões de Sumy, Kharkiv e Zaporizhia. A Rússia continua com ataques massivos contra a Ucrânia e se recusa a cessar fogo. A declaração foi feita pelo representante permanente do Reino Unido na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Neil Holland. Segundo ele, isso demonstra a falta de disposição do Kremlin para buscar a paz. Só na última semana, mais de 1.000 drones russos foram usados em ataques contra cidades ucranianas. Já se passaram 22 dias desde que a Ucrânia expressou sua disposição para aceitar um cessar-fogo imediato de 30 dias. A única condição da Ucrânia era que a Rússia também concordasse com isso. Mas em vez de aproveitar essa oportunidade para estabelecer a paz, a Rússia decidiu continuar os ataques, resultando em vítimas entre soldados e civis de ambos os lados. Neil Holland, representante permanente do Reino Unido na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, durante a sessão em Viena. Os aliados da OTAN prometeram mais de 20 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia em 2025. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Aliança, Mark Rutte. Serviços de inteligência dos países membros acreditam que a Rússia se prepara para uma confrontação de longo prazo com a OTAN. A declaração foi dada pelo ministro das Relações Exteriores de Lituânia, Kęstutis Budrys, após um encontro com Andriy Sybiha em Kiev no dia 1º de abril. A Rússia tem se preparado há décadas para um confronto com a OTAN, o que ficou evidenciado, em particular, pela brutalidade dos russos durante a invasão em larga escala da Ucrânia, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Lituânia após reunião com seu colega ucraniano, Andriy Sybiha, em Kiev, em 1º de abril. O ministro lituano destacou que os países membros da Aliança Atlântica, assim como a Ucrânia, têm apenas 3 opções de interação com a Federação Russa: guerra, ameaças ou ocupação. Não há ilusões sobre suas intenções. Por mais que tentem falar sobre cooperação, ninguém mais lhes interessa. Eles querem territórios, querem subjugar os vizinhos. Esse é o inimigo com o qual lidamos. Por isso, nossa obrigação agora é convencer os parceiros europeus a investir mais na defesa e a defender nossas forças para sermos eficazes contra os russos. Enquanto isso, a Polônia e a Suécia iniciaram uma missão conjunta de proteção do espaço aéreo sobre o leste da OTAN, de acordo com o Ministério da Defesa da Polônia. A Suécia ampliou sua participação nas missões de proteção do espaço aéreo além de seu território, enviando seus aviões de combate para apoiar a Polônia pela primeira vez. Em toda a Polônia e nos países vizinhos ao Mar Báltico, uma operação conjunta dos aliados está começando, com a participação de soldados suecos e britânicos. Seus melhores aviões, Gripen e Typhoon, também estarão envolvidos. Quase 300 soldados de nossos parceiros já estão implantados na Polônia. A defesa do espaço aéreo polonês e dos países bálticos é um compromisso aliado que nossos amigos estão cumprindo. Em resposta à crescente ameaça militar da Rússia, a Finlândia planeja aumentar seus gastos com defesa para pelo menos 3% do PIB até 2029, anunciou o chefe do governo finlandês. A situação de segurança na Europa e na Finlândia mudou fundamentalmente. A Rússia é e continuará sendo uma ameaça para toda a Europa. A Finlândia e a Europa precisam avaliar todas as medidas para fortalecer nossas forças de dissuasão e capacidade de defesa, tanto individualmente quanto dentro da OTAN. O governo finlandês decidiu que, até 2029, pretende aumentar seu orçamento de defesa para pelo menos 3% do PIB. Seguindo o exemplo, a Espanha também se comprometeu a alcançar a meta de gastos com defesa de 2% do PIB até 2029, conforme declarado pela ministra da Defesa do país, Margarita Robles. A Espanha é um país que cumpre seus compromissos. A meta de atingir 2% do PIB será cumprida, e ninguém deve duvidar disso. Somos um aliado sério da OTAN, que acredita na paz. Agora, devemos continuar ajudando a Ucrânia para que essa guerra termine o mais rápido possível. A Espanha destina apenas 1,3% do seu PIB para a defesa, um dos menores índices entre os países da OTAN.
Alcançar os 2% exigirá um adicional de 10 bilhões de euros por ano, de acordo com o governo espanhol. A Espanha desempenhará seu papel nos esforços da Europa para fortalecer a capacidade de defesa, garantiu à aliança o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez. No entanto, ele observou que os países mais distantes da Rússia devem concentrar seus gastos na prevenção de ciberataques e não no acúmulo de armamentos. Nuestros compromisos con la Unión Europea. Vamos cumprir nossas obrigações com a União Europeia, porque ninguém cuidará da Europa melhor do que a própria Europa. Vamos aumentar nossos investimentos em segurança e defesa, assim como fazemos em outras partes do mundo. Por exemplo, continuaremos a defender o cumprimento do direito internacional, apoiando a Ucrânia na guerra contra o imperialismo de Putin, porque não há maior garantia de segurança para a Ucrânia e a Europa do que um exército ucraniano bem equipado. A Grécia planeja gastar 25 bilhões de euros na modernização de suas forças armadas, anunciou o primeiro-ministro do país, Kyriakos Mitsotakis. Ele destacou que a nova iniciativa visa tornar o país um elo-chave do mecanismo de defesa da União Europeia e garantir um dos exércitos mais modernos da Europa. O plano está previsto até 2036 e inclui, entre outras coisas, a compra de novos submarinos e drones aéreos, marítimos e subaquáticos. Parte dos fundos será destinada ao desenvolvimento do sistema de defesa aérea, Escudo de Aquiles. Cristina Dombrovska, para o canal Freedom. Pela primeira vez, militares ucranianos abateram um raro drone russo, o Albatross M5. Esse drone de reconhecimento é equipado com uma rede neural capaz de captar sons e analisar imagens em tempo real. Imagens do momento do abatimento foram divulgadas na internet, mostrando que o drone foi localizado com a ajuda de outro drone. Pelo design, o drone correspondente ao modelo Albatross M5, uma das novas versões de drones do combate de Rússia. No entanto, os ucranianos afirmaram estar preparados para derrubar qualquer equipamento militar russo sem levar em conta a data de fabricação. Muito obrigada por estar conosco, o seu apoio é crucial. Não deixe de se inscrever no nosso canal UATV Português, ativar as notificações, compartilhar e acompanhar. No resumo de notícias da semana que passou, contaremos as histórias daqueles que conseguiram sobreviver à ocupação russa. Você vai saber mais sobre os avanços das Forças Armadas da Ucrânia. Também foi revelado quando a Rússia está preparando uma nova ofensiva contra a Ucrânia. Tudo isso você confere no domingo no ATV Português. As principais notícias sobre a Ucrânia. Até logo. Glória à Ucrânia, glória aos heróis.